Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação, que prazer de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 20 de dezembro de 2025, hoje inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 13, que ela tem como título Escolham Hoje. E é essa lição aqui, meus amigos. Lição 13, Escolham Hoje. E a lição que inicia-se hoje, que nós estudaremos durante toda essa semana, fala do último discurso de Josué, líder do povo de Israel, que ele estava assim já bastante idoso, estava assim no fim da vida, e que naquele momento não havia nenhum outro líder para assumir ali. E ele exortava a todas as pessoas a necessidade de que o povo de Israel fizesse uma renovação da aliança com o Senhor e que eles deveriam fazer escolhas, salvação ou perdição. E essa lição 13, ela está assim baseada nos seguintes livros e capítulos da Bíblia. Está lá em Josué capítulo 24, Gênesis 12, Deuteronômio 5, Levítico 19, 25, Êxodo 19, 32, Deuteronômio 5, Isaías 55, Jeremias 7, 2 Reis 19, Salmo 31 e Gênesis capítulo 23, 25 e 33. E na abertura dessa lição 13, nós observamos uma figura, um desenho, que ele representa tudo que nós estudaremos durante essa semana, que é essa figura aqui, meus amigos, Bom, aqui no centro nós vemos aqui Josué, onde ele faz o seu último discurso ao povo de Israel e menciona que eles deveriam decidir a quem que eles deveriam escolher, o caminho que eles deveriam ser escolhido, a que Senhor que eles deveriam servir. E tanto é que ele, Josué, aqui no desenho, ele mostra aqui, nesse caminho escuro aqui, existem dois caminhos. Um deles é esse caminho aqui escuro, de trevas, que leva à perdição. E esse outro caminho é um caminho realmente de luz, um caminho que pode levar as pessoas, se aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, levar à salvação. É um caminho de luz, é um caminho que levará para as mansões celestiais que nós vemos ali. E assim Deus, como um Deus de amor, Ele dá o livre-arbítrio para nós decidirmos que caminho devemos seguir. O caminho da perdição, de prazeres mundanos, caminhos escuros, de trevas, ou o caminho da salvação, que é um caminho de luz, um caminho que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, Ele nos mostra o caminho a ser seguido, para que nós venhamos a obedecer seus estatutos e mandamentos, e estarmos nas mansões celestiais após a segunda vinda de Jesus. E o que nós podemos ver nessa lição, que o discurso de despedida de Josué marcou assim pela grande exortação que ele faz ao povo de Israel para todas as pessoas fazerem uma renovação da aliança,
Ou seja, essa renovação que deveria ser feita entre Israel e o Senhor, Deus, e a sua firme resolução como líder do povo de Israel e já idoso, ele diz lá que ele resolve servir a Deus com toda a sua família. E no estilo assim do patriarca Moisés, o livro de Josué termina com um discurso assim eloquente, né? No qual Josué alerta ao povo a se comprometer, se consagrar, tomando uma decisão, uma escolha ao lado de Cristo. E após uma vida longa, de muitas batalhas, e marcados assim por grandes desafios, Josué está preparado para finalizar a sua missão. E na primeira parte do seu discurso, as palavras dele são do Deus Yahvé, relatando o que o Criador fez por Israel desde o seu início, desde o chamado de Abraão, que está lá em Josué 24:13, e que o povo de Israel deveria decidir a que Senhor eles serviriam. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina, para uma reflexão, ele colocou o seguinte verso para memorizar, que nos diz isto, ó: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir, porque eu e a minha casa serviremos o Senhor, que está lá em Josué 24:15. Josué quis dizer a todos, na época do povo de Israel, como para nós hoje, que nós não podemos brincar de igreja ou brincar com salvação, porque o tempo nesse mundo está curto, os sinais da segunda vinda de Jesus estão se aproximando e existe essa finalização do mundo, e o nosso tempo ainda existe entre a finalização e hoje que nós estamos, existe a morte, que daí sim se fecharia a porta da graça para nós. E Josué fala a Israel que eles precisavam decidir, tomar uma decisão consciente e imediata. Como nós também temos que tomar uma decisão consciente já hoje, sobre a lealdade espiritual, para em que lado nós estaremos. E assim Josué ele dá um ultimato para que todos abandonassem a indecisão e os prazeres do mundo e escolhessem entre servir a Deus, o único de Israel que os levaria à salvação, ou os deuses pagãos das nações vizinhas que o levaria à perdição, né? E nesse discurso de Josué, de renovação de aliança, no seu livro Josué narra elementos dos tratados da suzerania do Antigo Oriente, né? Suzerania nada mais é que era a relação de uma autoridade, de um poder, onde ele, como um nobre, né, ele podia conceder terras e bens para as outras pessoas. Ele é chamado de o suzerano, né? Pessoas assim que tinham domínio sobre os feudais, sobre os servos, sobre as pessoas realmente que trabalhavam assim naquela nação. E onde essa palavra suzerano, ela vem daqueles primeiros povos germânicos, que eram ostrogodos, visigodos, os vândalos. E essas palavras, e essa autoridade, esse nome de autoridade, de suzerano, vem desses germânicos. Né? E a lição que nós abordaremos em estudos diários, nós falaremos de vários pontos,
E nós falaremos também de um preâmbulo, um relatório que antecedia, antes da lei, que o suzerano, o iniciador, era tratado e identificado. Esse é um ponto. O segundo ponto, o prólogo histórico que descreve o relacionamento entre o suzerano e o vassalo, ou seja, vassalo é o sistema feudal, era um súdito, era uma pessoa que trabalhava para esse suzerano. Então, aqui nós iremos falar desse relacionamento entre esses dois. O terceiro ponto é as estipulações da aliança pedindo ao vassalo, ou a pessoa, né, ou aquele pseudo, ou aquele súdito, né, para que ele manifeste total lealdade ao suzerano com base em gratidão e motivado por ela. É um dos pontos que nós faremos para nós vermos a ligação entre a gratidão que nós devemos ter a Deus e a gratidão realmente que nós devemos ser na nossa vida. O quarto ponto que também nós falaremos sobre bênçãos pela obediência e maldições pela quebra da aliança, os resultados disso. O quinto ponto nós falaremos é testemunha do juramento do vassalo, como era feita. Depois do documento da leitura futura, também é um outro ponto que nós abordaremos e falaremos. O sétimo ponto seria a ratificação da aliança. Esses passos, esses processos, era para a confirmação da aliança, que também era feito na época de Josué, e que nós falaremos durante os estudos dessa lição. E no discurso de Josué para o povo, que estava a ouvir, ali ele estabeleceu algo importante, e houve uma tensão entre as duas trajetórias. Uma é em direção à conformidade e à estabilidade e à unidade, que era importante se manter isto, e a outra em direção à deslealdade, à incerteza e à desintegração de uma nação, de um povo. E Josué deixou sua decisão clara depois de tudo isso, em servir ao Senhor, que está lá em Josué 24:15. E assim nós teremos estudos diários, com bastante detalhes, que nós falaremos assim com bastante abrangência e profundidade, para nós entendermos sobre esse problema de como nós devemos fazer escolhas, e que nós temos uma obrigação de escolher o Senhor. E os outros assuntos que nós iremos abordar serão o seguinte: primeiro, dentro do discurso de Josué, qual é a ideia principal de Deus para o povo de Israel? A resposta estará em Josué 24, 2, 13, que nós falaremos em estudos na semana. O segundo ponto, mas o que o líder do povo de Israel pediu para que eles fizessem, nós saberemos isto, que está lá em Josué 24, versículos 14 e 15, em estudos diários. O terceiro ponto, qual foi a resposta de Israel ao apelo de Josué? E por que Josué reagiu daquela maneira para a resposta deles, o povo de Israel? Saberemos que está lá em Josué 24, versículos 19 e 21, que seria algo assim bastante importante nós vemos essa reação de Josué, que também é importante para nós e para o nosso conhecimento. O quarto ponto é, mas por que Josué precisou repetir o seu apelo para que os israelitas se livrassem dos seus ídolos? Saberemos que está lá em Josué capítulo 24, versículos 22 até 24. O quinto ponto é, por que o discurso de Josué não se referiu apenas ao passado de Israel, mas também da vida dele, Josué, mas também sobre o futuro para Israel,
aquele povo e também para o Israel espiritual que somos nós. A resposta está lá ali em Josué capítulo 24, dos versículos 29 até 33. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem alertado para as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único meio de ligação entre os homens e Deus, que Ele é o único meio de salvação. E que você saiba disso, que se coloque na sua cabeça isso, que você possa buscar esta sabedoria nas Sagradas Escrituras. Que você tenha em mente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.